Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Jornalista crava acerto do Flamengo com 3 jogadores para serem reforços do clube em 2024. É isso mesmo. Falamos no vídeo de hoje de manhã do interesse do Flamengo por um jogador também muito importante, que é o Felipe Anderson. Temos novidades sobre esse assunto e que trataremos aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Outra coisa também queremos falar. Vocês sabiam que a incompetência da diretoria do Flamengo é tão grande que a final da Libertadores da América acontece num sábado e na semana seguinte tem Fla-Flu. Olha que situação, ironia do destino. O Flamengo pode colocar faixa no Fluminense. E era nós que deveríamos estar lá, nessa final, grande final da Libertadores no Rio de Janeiro. Olha, é realmente uma loucura o que aconteceu com o Flamengo em 2023. Tanta incompetência assim, eu poucas vezes vi no futebol. Enfim, queria pedir a você para que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Afinal de contas, é um canal em que você se inscrevendo, deixando o like e assistindo, você pontua, depois você pega os seus pontos, à medida que for ganhando pontos, você vai lá no na nossa loja virtual e troca por prêmios, experiências. Ah, como é que eu faço para ver quantos pontos eu tenho? É só você colocar exclamação e estrelas, tudo junto, em letra minúscula. Você vai ver a sua pontuação. A nossa loja, nós estamos abastecendo lá os produtos e em breve você vai poder ver e começar a trocar. O importante é ir pontuando. Em breve você pode trocar. O único canal do YouTube que dá prêmios para vocês é o canal Flamília da Nação. Então deixa o seu like agora enquanto a vinheta roda e não esquece de se inscrever, senão você não pontua, hein? Inscreve e deixa o seu like enquanto roda a vinheta! Amigos, uma notícia boa em meio a tanta notícia ruim que vem acontecendo no Flamengo nesse momento. A Arrascaeta treinou hoje mais uma vez e dessa vez com o grupo. Ele está integrado ao grupo e tem grandes chances de poder atuar contra o Corinthians. Muita gente estava colocando o Arrascaeta já fora. Teve até uma determinada página conceituada e tudo que chegou a dizer que o Arrascaeta só voltaria ao Flamengo em novembro. E aí a gente já vê o Arrascaeta treinando normalmente. A Arrascaeta é uma incógnita, né? A gente nunca sabe. Às vezes ele entra pro sacrifício, aí se machuca e para de novo e tal. Enfim, o Arrascaeta não joga no Flamengo há um ano. Essa é a verdade. Joga, eu digo, com regularidade. E isso é realmente muito preocupante, porque ele é o cara do meio-campo do Flamengo. Então, é claro que o Flamengo com o Arrascaeta contra o Corinthians será um time completamente diferente e aumentam muito as chances do Flamengo ganhar essa partida e entrar de vez na briga do título do Campeonato Brasileiro. Aliás, você comenta aqui, por favor, cara. Eu quero ver que vocês possam ser muito sinceros. Botafogo cai de rendimento absurdamente. Palmeiras e Fluminense estão lá brigando pela Libertadores. Você que está aí do outro lado, acredita? Coloca sim ou não que o Flamengo possa ainda conquistar esse título do Campeonato Brasileiro? Vocês são um termômetro, cara. Então, assim, é muito importante que vocês participem. É chato, às vezes, quando a gente faz um vídeo e não vê a participação da galera. Coloca rapidinho aí, sim ou não. Você acredita no título brasileiro? Eu quero ver o que vocês acham, porque eu vou dizer para vocês, eu acredito, cara. Acho plenamente factível, principalmente se o Flamengo ganhar esse jogo contra o Corinthians. Segunda-feira o Tite deve assumir, e aí o Flamengo ter um treinador efetivo, né? Um treinador que sabe mexer com a cabeça do grupo. Então, eu acredito sim
que podemos ter surpresas no final desse Campeonato Brasileiro, faltando 12 rodadas. Eu acho que o jogo-chave será esse contra o Corinthians, um jogo importantíssimo que a gente precisa vencer. Enfim, e com a Arrascaeta, claro, as chances nossas aumentam bastante. Gente, o Fluminense ontem virou o jogo de modo inacreditável. O Fluminense não deu um chute a gol, só que é incrível como um técnico faz a diferença, né? O cara criou alternativas, ele sendo engolido pelo Internacional, botando o Marcelo pela direita para abrir a defesa do Inter, confundir a marcação do Inter. Marcelo aparecia na direita, aparecia na esquerda, um jogador de 30 e poucos anos, 35 anos. E aí depois ele mexe no intervalo e muda completamente o panorama da partida. O Fluminense consegue virar, porque é aquilo que a gente já vinha falando. O Inter cai demais de produção no segundo tempo. E você vê o Inter quase chegar à final com jogadores que foram contratados, todos eles de graça. Alan Patrick, Mercado, Sérgio Roquete, Bruno Henrique, o volante, que me fugiu o nome dele agora, mas o volante chileno, Valência, 6 jogadores que vieram de graça, cara. Ou seja, falta competência a diretoria do Flamengo para poder contratar. Porque o Flamengo tem dinheiro, mas não tem competência para, na hora de ir lá, contratar os jogadores certos e o Flamengo poder exercer a soberania do futebol brasileiro. Porque em toda a Europa, o clube que tem mais grana domina o cenário nacional, pelo menos. É assim com o Manchester City na Premier League, é assim com o Bayern de Munique lá no campeonato alemão, é assim com o Paris Saint-Germain no campeonato francês, é assim com o Real Madrid em Madrid, em Barcelona, na Espanha. Só não acontece no Brasil pela incompetência e amadorismo da diretoria do Flamengo. O Flamengo passa 2023 sem ganhar absolutamente nada e, pasmem, fui olhar a tabela, o jogo seguinte da final da Libertadores é Fla-Flu. Corre o risco, só faltava essa, cara. Corre o risco do Flamengo ter que colocar a faixa de campeão da Libertadores no Virgem das Américas. Isso é uma loucura. Quem é o responsável por essa incompetência total no futebol do Flamengo de 2023? Vou dizer pra você, eu tô revoltado com o que eu tô vendo. Enfim, não nos resta outra coisa a não ser projetar o futuro. Treinador, temos um treinador praticamente garantido. Em breve traremos novidades em relação à renovação do Bruno Henrique, que estamos aí em fase final de apuração de uma novidade que aconteceu no dia de hoje. A gente vai trazer para vocês no outro vídeo em breve, aguardem. Mas o jornalista Jorge Nicola, ele traz a informação que o Flamengo tem um acerto verbal com 3 jogadores. E esses jogadores são Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, Oscar, ele de novo, hein? Oscar, meia do Xangai, né? Do Xangai, jogador que atua hoje na China, no futebol chinês, e Nicolas de la Cruz, jogador do River Plate. Eu vou falar aqui a situação de cada um, segundo o Jorge Nicola. Muitas dessas informações a gente já tinha dado aqui para vocês também, principalmente relacionado ao Bruno Mendes e ao Oscar, né? Mas, vamos lá. Segundo ele, inclusive ele vem cravando isso em relação ao Bruno Mendes, está tudo acertado entre o Flamengo e o jogador. Mas o uruguaio não quis assinar um pré-contrato para não complicar a sua situação atual com o Corinthians. Mas já está tudo acertado, o jogador será jogador do Flamengo em janeiro de 2024, segundo o Jorge Nicola. Eu pergunto a vocês, vocês acham necessária a contratação do Bruno Mendes? Acham um jogador que vem para suprir a saída de algum desses jogadores da zaga do Flamengo, ou melhor que algum desses jogadores, ou vem para ser titular, reserva? O que vocês acham do Bruno Mendes? Oscar, meia já tem um acordo verbal, segundo Jorge Nicola, tá? Meia já tem um acordo verbal com o Flamengo desde 2022.
e prometeu atuar no rubro-negro quando conseguisse a liberação do Xangai, da China. Existe também a possibilidade dele rescindir o contrato e ficar livre já em janeiro de 2024. A situação do Oscar é muito simples de explicar aqui para vocês. O Oscar termina o contrato, se eu não me engano, em agosto de 2024. No entanto, esse novo contrato que ele poderia assinar com o Xangai, ele iria receber 1/3 do que ele ganha lá. E ele não quer, obviamente. Então ele vai sair. Em agosto é certo dele sair. Ele negocia com o Xangai uma antecipação, uma saída amigável já a partir de janeiro. E é isso que se refere o Jorge Nicola, uma informação que nós também trouxemos para vocês. Em relação ao De La Cruz, que aí, é claro, é o grande anseio da torcida rubro-negra, o De La Cruz, o River não quis liberar o De La Cruz para o Flamengo. E aí, segundo o Jorge Nicola, o De La Cruz tem um acerto verbal com o Flamengo. Bom, a gente não tem informações de que o Flamengo tenha realmente esse acerto verbal com o De La Cruz para 2024. Esse acerto aconteceu no meio do ano, né? E a gente, se existe esse acerto verbal realmente, como diz Jorge Nicola, ele virá para o Flamengo, cara. Por quê? Porque a multa cairá à metade. Vai cair muito. A gente já vinha trazendo essa informação para vocês. A multa do De La Cruz vai cair bastante e aí vai ficar plenamente factível para o Flamengo poder contratar esse jogador. E aí nós queremos saber a sua opinião. De La Cruz, Oscar e Bruno Mendes são contratações boas para o Flamengo? Falamos também no vídeo de hoje de manhã sobre Felipe Anderson, que eu acho uma contratação excepcional. A gente apurou sobre Felipe Anderson no dia de hoje e o que a gente descobriu é o seguinte: a Lazio não pretende liberar o jogador a partir de janeiro, mas o jogador em janeiro poderá assinar um pré-contrato e sair de graça em junho. E a grande chance do Flamengo ter o jogador é somente para junho. Para janeiro, a possibilidade é muito remota. Mas, vindo em junho, não tem problema nenhum. O jogador viria de graça. Esses 4 jogadores subiriam o Flamengo de patamar? Comentem aqui embaixo, deixem o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.